Hoje eu vou falar um pouco sobre Boa Noite Pum Pum, do mangaka Inyo Asano. Essa aqui é uma das obras mais foda que eu já li na vida. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Este canal eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. Já faz um tempo que eu queria fazer uma resenha sobre Boa Noite Pum Pum, mas ao longo do caminho eu mudei de ideia e decidi que eu gostaria muito de fazer uma série falando um pouco sobre cada volume. Este é o primeiro vídeo onde iremos abordar, obviamente, o volume 1, tá? Em Boa Noite Pum Pum a gente vai acompanhar a história do Onodera Pum Pum, esse garotinho aqui que é nos apresentado em forma de passarinho. E apesar, galera, de todos os volumes serem todo bonitinho, colorido, ter essa estética mini, onde aparenta ser algo fofinho, a história é bem pesada. Boa Noite Pum Pum vai abordar temas pesadíssimos, tá? Que ocorrem na vida humana. Então aqui o autor vai tratar sobre depressão, relacionamentos conturbados, suicídio, abuso, entre várias outras coisas, bizarrice. Até religião é um problema aqui nessa obra. Boa Noite Pum Pum segue aquela linha de Slice of Life, né? Que é um mangá onde vai retratar a realidade humana, situações da realidade humana, coisas que vivemos, e o autor faz isso de forma magistral, galera. O autor consegue passar sentimento pra gente, e até porque também é situações reais, né? Que a gente vive, que a gente já presenciou pessoas vivendo. Eu não vou entrar muito em termos técnicos sobre quantidade de páginas, sobre o trabalho da editora. O trabalho da editora vale falar que nesse mangá aqui tá sensacional, tá? Não posso deixar de falar. A arte do autor é muito boa, ele utiliza de um recurso de fotografias, onde ele acrescenta a arte dele por cima, meio que isso foi um problema lá atrás, porque houve uma época que muita gente fazia esse tipo de arte meio que colando mesmo, sabe? Colocava assim por cima. Sabe quando você coloca uma folha transparente em cima de algo que já foi criado e só meio que copia? Era tipo isso, então isso era bem problemático na época. Mas o que esse cara faz aqui é de uma forma diferente, então dá uma certa originalidade para o trabalho dele. Tanto que ele nem é muito questionado sobre esse método utilizado. E galera, o mangá já começa assim. Nesse dia, Pum Pum estava realmente deprimido com a ideia de ir para a escola. O Pum Pum ele está cursando ali a quarta série, né, do ensino fundamental ali. Se eu não me engano é a quarta série ou menos. E ele é uma criança e ele já estava se sentindo depressivo com a ideia de voltar para a escola, porque a garotinha que ele gosta muito iria sair da escola, né? Ela estava se despedindo, iria se mudar. Então ele já é apresentado pra gente como um garoto que estava triste por esse motivo, mas ao longo da história você percebe que ele é um garoto triste por vários outros motivos. Você percebe logo no início que Pum Pum é um garoto meio tímido, meio na dele. Apesar dele ter alguns amigos, interagir com alguns amigos da turma, ele é um garoto meio estranho. Então aqui a gente acompanha a volta do Pum Pum para a escola, depois das férias de verão, se eu não me engano. E a gente vai acompanhar ali todo esse lance de ir para a escola, voltar para a escola. A garota que ele gostava acaba saindo da turma, né? Porque ela tem que se mudar. No lugar dessa garota entra uma outra garota chamada de Aiko, que a gente vai acompanhar ao longo de todos os outros volumes. E o Pum Pum ele se apaixona novamente por essa garota. Novamente assim, ele acaba de se apaixonar de novo. Ele era apaixonado pela outra amiguinha que teve que se mudar e agora ele se apaixona pela Aiko, os olhos dele brilham. Então é muito legal como a gente vê esse lance de descobrimento, né, velho, dessa transição ali da fase criança para adolescência, na fase criança mesmo, onde você já começa a sentir algumas coisas, mas você não sabe lidar porque você mal sabe o que você está sentindo, entendeu? Então nesse primeiro volume a gente já descobre que o Pum Pum é um garoto triste, e nesse primeiro volume a gente já descobre que o Pum Pum ele se apaixona, ele tem um carinho pela Aiko. E aí a gente vai acompanhar e conhecer os personagens, os amigos do Pum Pum, que são sensacionais. Todos os personagens aqui, galera, tem um espaço muito bom na história. Apesar da história focar na história do Pum Pum, todos os personagens são nos apresentados e são nos mostrados ao longo da obra inteira todas as situações em que eles viveram, ou parte delas, o que gerou na vida dessas crianças, dessas pessoas. E aí a gente vai acompanhar o dia a dia do Pum Pum na escola. Nesse primeiro dia de aula, o professor passa uma tarefa de casa para os alunos escreverem qual é o seu sonho, escrever uma redação.
qual o seu sonho, o que você quer ser no futuro quando crescer. Pum Pum não fazia ideia do que queria ser, ele ganha um telescópio do pai dele e acaba vendo que existe muita coisa além do que ele imaginava, aí do nada ele decide que ele quer ir para um outro planeta, um planeta Pum Pum, se eu não me engano o nome vai ser esse, e levar a Icon com ele e tal, e ser fodão, ser astronauta e coisas do tipo. E então a gente acompanha aqui as crianças falando sobre seus sonhos, sobre o que querem ser. Nessa parte o professor, que por sinal é um personagem estranho, brincalhão em alguns momentos e outros sério, ele manda uma frase, ele fala algo sobre sonhar grande, mas sonhar dentro da realidade em que você vive, com base em qual é a realidade financeira da sua família, para vocês não chegar lá na frente e ter uma frustração. Tipo assim, cara, eu fiquei chocado quando eu vi isso, porque é um professor dando no meio das crianças, falando, ó, pode sonhar, sonha do tamanho que você quiser, mas entenda a sua realidade. Tenha essa consciência de classe para umas crianças, entendeu? As crianças mal estavam entendendo o que estava acontecendo na vida. É o começo da vida ali, mano, interação com outras pessoas, com outras crianças da mesma idade, descobrimento e tudo mais. E o professor me soltando umas filosofias foda dessa que para quem é criança não faz o menor sentido, tanto faz se você é pobre, se você é rico. Criança não foca muito nessas questões, sabe? Aí Pum Pum tá sonhando grande, né? Muita gente sonhando com sonhos absurdos. Mas ele é muito tímido, tem vergonha de falar sobre esse sonho. E no dia de lá na frente, na sala de aula, apresentar qual é o seu sonho. Ele fala que quer ser um trabalhador comum, quer trabalhar em alguma coisa que qualquer um pode fazer, sabe? Ele não demonstra grandes interesses na vida. E os amiguinhos dele ficam tudo assim sem entender e tal. Cara, tem umas sacadas muito boas do autor, assim, tipo, de humor, crítica, filosofia, entre outras coisas. Ao longo da história somos apresentados a família de Pum Pum, o pai dele e a mãe. E eles são bem problemáticos, eles têm um relacionamento conturbado. A partir daí você entende o porquê Pum Pum também é um garoto tímido e problemático. Eles são casados há um bom tempo, o filho veio em um momento inesperado, então eles já têm um atrito com o Pum Pum desde quando era criança. O pai dele gosta muito dele, dá pra você perceber, e ao longo da história o casal se separa. Rola uma coisa muito foda aqui envolvendo a mãe e o pai do Pum Pum, que eu não vou contar, mas você já percebe a partir daí que é uma família muito problemática. Quando acontece isso e o casal se separa, a gente é apresentado ao tio do Pum Pum, um cara de 30 e poucos anos que tem uma filosofia muito boa, que começa então fazer o papel de pai do Pum Pum, ensinar muitas coisas para ele, sabe? Coisas e dúvidas reais que surgem na mente de uma criança, sabe? Sobre como é tal coisa, por que aconteceu isso comigo, por que eu senti isso quando fiquei perto da garota. E aí esse tio ensina muitas coisas pro Pum Pum. Esse tio é meio frustrado na vida, sabe? Você percebe que não deu certo os planos dele. Ele é meio taradão com algumas questões assim. O autor passa isso muito bem, assim, as partes de humor. Você dá risada, mas tem algumas situações bem problemáticas com relação a esse tio dele. E você percebe que é um cara meio frustrado também, que não conseguiu ter grandes sonhos, sabe? Não conseguiu realizar os seus sonhos. Ele não trabalha, na verdade. É um cara que tá ferrado. E aí ele passa a ficar na casa do Pum Pum por um tempo, porque a mãe do Pum Pum está internada devido a um acontecimento aqui. E aí ele começa a cuidar do Pum Pum por um período e esse cara é um vagabundão, a real é essa. Mas é porque algo deu muito errado na vida dele. Nesse primeiro volume acontece muita coisa, a gente acompanha o Pum Pum ainda criança, fazer essa transição para a adolescência, né? Então eles têm mais umas férias ali, eu pulei uma parte, mas o Pum Pum e a Aiko, eles se aproximam, né? Ele faz uma promessa para ela de que nas férias eles iriam viajar, iriam fugir para algum lugar, mas ele não teve coragem e ele chora. Pum Pum é um garoto chorão, depressivo, e que qualquer problema, mesmo os problemas pequenos, parecem ser algo gigantesco. Mas a gente tem que falar, mas a gente tem que entender que a gente está vendo sobre o olhar de uma criança. Então, se pra gente que é adulto, às vezes um problema pequeno parece gigante, imagine para uma criança. Qualquer coisa vira algo muito grande. E assim, o autor passa isso muito bem pra gente, você consegue ter esse sentimento, essa noção de sentimento, apesar da cultura do Japão ser completamente diferente da galera do Ocidente, é muito diferente da nossa cultura, desde alimentação, vestimenta, entretenimento, daqui a pouco eu fico sem dedo aqui e derrubo o quadril, entretenimento, música, estilo de vida, é muito diferente, mas a única coisa que não é diferente de qualquer lugar do mundo é as emoções, os sentimentos, né? O lance de sentir algo. E o autor passa isso muito bem pra gente, o sentimento, né? Aquele lance de sentir raiva, sentir amor, sentir felicidade, as emoções do personagem, dos personagens. Então a gente acompanha aqui
toda a evolução do Pum Pum, isso na obra inteira, né? A gente acompanha ele de criança ali saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, planos futuros e coisas do tipo. Nesse primeiro volume, o mangá se encerra após uma situação envolvendo o Pum Pum e seus amigos, onde eles vão parar em uma fábrica à procura de uma grana, que você vai descobrir se você ler como eles foram parar nessa fábrica. Você descobre muitas coisas assim que dá pano para os próximos volumes. E eu volto para falar do segundo volume, que vai abordar um pouco da história do tio dele. Mas é isso, acho que eu falei o que eu gostaria de ter falado. Como eu disse no início, eu não queria entrar em termos muito técnicos sobre qualidade do papel, sobre a história do autor, porque como eu vou fazer uma série, provavelmente eu fale sobre isso em outros vídeos, tá? Em outros volumes, talvez eu fale sobre papel, sobre quem é Inio Asano. A ideia é fazer um projeto bem legal sobre esse quadrinho aqui, e faz um bom tempo que eu não venho aqui no canal, mas os próximos vídeos serão, obviamente, sobre este mangá aqui, eu acho. Eu não posso deixar de mencionar uma coisa muito foda que aconteceu. Recentemente, o Ferrez se inscreveu aqui no canal The Booktuber Fracassado. Para quem não sabe quem é o Ferrez ele é escritor, ele é um cara que faz uns projetos fodas, projeto social no Capão Redondo e provavelmente em outros lugares. É um cara que faz um trabalho de mídia aqui no YouTube também, dando a opinião dele sobre vários assuntos importante. É um cara que tem a marca Onda Sul, é um cara que é sócio do Thiago da Comic Zone, pra quem não sabe. E assim, o Ferrez é miliano, mano, que eu acompanho o trampo dele. O lance de fazer uns projetos sociais com as comunidades carentes. Tá lançando aí mais um quadrinho pela Comic Zone. Acho que pela editora ele já tem mais um livro também, o Demônio de Frankfurt, uma coisa assim. E, meu, ele se inscreveu no The Booktuber Fracassado, cara. Tipo assim, eu tava meio assim, desanimado, trazendo conteúdo pro canal e tal. Mas, mano, já aconteceu coisas incríveis aqui nesse canal. Os vídeos estão chegando em pessoas que eu nem imaginaria que chegaria, sabe? Então é sinal que eu tô fazendo alguma coisa certa. Então, muito obrigado, Ferrez. Se você assistiu algum vídeo aí, deixa um comentário aí pra ajudar a galera a ver você, cara. Pra galera falar, caralho, Ferrez acompanha esse maluco, mano. Então também vou acompanhar, o maluco deve ter algum conteúdo para passar. Bom, mas é isso, muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário dando a sua opinião sobre o mangá, sobre o vídeo, o que você achou. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda para mais pessoas, tá? Desde já, muito obrigado pela sua presença e tchau!